Esses dias, companheiro, eu conversando com uma prima minha, eu tenho uma prima minha, pastor, que mora numa cidade para lá de São Paulo, divisa de São Paulo, com Mogi das Cruzes, aquele miolo lá, Itaquaquecetuba, aquele miolo lá. Mas ela era aqui da região de Porto Ferreira. Ela se casou e foi morar para lá. Família é só ela e o marido. Ela passou por uma adversidade. O médico Pastor disse, Isaías de precisa Oliveira, operar com irmãos. muita pressa. Assista aí A comigo. senhora tem acompanhante? Ela disse, não, só tenho o meu marido. Mas o meu marido não consegue vir por causa do serviço dele. Ele disse, então a senhora vai entrar só. E ela falando para mim, para minha esposa, né? Fui visitar minha tia e por ocasião ela estava na casa da minha tia, fomos no mercado e é gostoso quando a gente conversa com quem tem Jesus, né, irmão? Você está dentro do carro, parece um congresso, não é verdade, irmão? Falar da vida dos outros não rende não, mas falar de Jesus vira culto. Eu disse assim para ela, filha, e como é que está lá? Você já acostumou? Ela disse, a gente acaba acostumando, mas não é fácil não. Você tem a vida inteira aqui, mãe do lado, irmãs do lado, cunhados do lado, filha do lado, sobrinho do lado. Você tem tudo do lado e lá você está tão só. Eu falei, mas a gente tem que confiar que Deus está conosco. Não, eu confio, Deus provou. Falei, provou? Provou. Fui fazer a cirurgia, disse que não tinha ninguém para ir comigo. O médico disse, então a senhora vai sozinha, fica tranquilo. E ela disse que estava no centro cirúrgico, sendo levado para os enfermeiros para o centro cirúrgico. Ela escutou uma voz cantando atrás da parede assim, eu cuido de ti. Ela falou para a enfermeira, quem é que está cantando esse hino? A enfermeira disse, mas quem é que está cantando o hino o quê? Foi essa letra aí, ó. A enfermeira disse, não tem ninguém cantando não. Ela disse, mas eu estou escutando tanto. Aí a enfermeira disse para ela, a senhora está escutando, mas aqui não pode fazer barulho, nós estamos no centro cirúrgico. Ela entrou na sala escutando, eu cuido de ti. Só crente, irmão, canta na hora da guerra. Só Deus para fazer isso e colocar cântico novo na boca do crente. Deus vai colocar um cântico novo na tua boca. Oh, santo. Acredita-se que se não foi composto, porque esse salmo foi composto, irmão, pelos filhos de Corá, mas uma das vezes que foi louvado esse salmo, acredita-se que foi no reinado de Ezequias. Quem foi Ezequias? Filho de Acás. Filho de Acás. O texto vai dizer que Acás foi ímpio, desviado dos caminhos do Senhor, expulsou da casa de Deus o sacerdote e os levitas. Ele ofereceu filho seu vivo, sacrificado em altares de Deus pagãos. Ele queimou incenso a deuses estranhos. Mandou fechar as portas do templo. Mandou todo mundo que trabalhava no templo embora. Trocou o altar de Deus por um outro altar copiado de um templo de um deus pagão. A história diz que quando o rei da Síria se levantou contra ele, ele pede socorro para o rei da Assíria. E o texto vai dizer que o rei vem, guerreia por ele e dá vitória para ele. Ele vai para Damasco para agradecer aquele rei. Quando ele chega em Damasco com seus homens, ele vai no templo daquele deus pagão e ele vê um altar feito de pedra. Ele fala para os seus homens, eu gostei desse altar aqui, diferente do que nós tem lá. Eu quero um desse lá quando eu chegar. O texto diz que tiraram uma réplica desenhada no papel e já mandaram para Israel. Quando ele chega lá, o altar já está pronto. E alguém pergunta para ele, rei, o altar que o senhor mandou o desenho já está feito. Agora a gente quer perguntar, o senhor quer que coloca onde? Ele disse, coloca dentro da casa de Deus. E aonde? No lugar do altar de Deus. Alguém pergunta, mas aonde a gente coloca o altar de Deus? Do lado de fora, virado para a banda do sol. Mas você vai tirar o altar do dono da casa de dentro da casa e colocar para fora, e o teu você coloca para dentro? Vou colocar para dentro. Paz, meus irmãos, estamos em guerra. Estamos em guerra, meu irmão. A guerra é invisível, mas estão fazendo da casa de Deus altares para homens. Se a gente não vigiar, tem mais glória para homem em cima dos altares da igreja do que glória para o dono da igreja. Mas eu quero agradecer a Deus que nessa casa, não estou aqui jogando confete não, entrar na congregação, nós já sente que o dono da casa está no lugar que pertence a ele. Por que estão trocando o altar de Deus? Porque no altar de Deus sabe que não pode brincar, irmão. Não brinca no altar de Deus, não, que Deus sapeca. Não mente no altar de Deus, não, que Deus fumega. Não brinca no altar de Deus, não. Então colocam o seu próprio altar. Estão fazendo altares para si, com todo respeito. Pessoas que não era nada, de membro já virou pastor. Pessoas que de pastor auxiliar já virou presidente. Eu sou de um tempo, com todo respeito,
os irmãos têm mais experiência do que eu, mas eu sou de um tempo, que talvez os irmãos pegou antes de mim. Eu vou falar o tempo dos irmãos, que tinha poucas igrejas, eram poucos ministérios. Era assim ou não era? Lógico que era assim. Eu tenho 45 anos de vida, irmão. Talvez eu peguei o final dessa gestão, vamos dizer assim. Eram poucas igrejas. Mas eu comecei a crescer em um tempo que começaram a abrir muitas igrejas. Era tanta igreja que eu já vi muita gente dizer: é melhor a igreja do que um centro. É melhor a igreja do que um boteco. É melhor a igreja do que um baile. Não era isso? Só que o diabo pegou isso hoje e com esta arma que muito crente achou que era bom, ele está lutando dentro do próprio reino. Porque tem gente hoje que não tem mais firmeza onde Deus colocou. Ele disse: para mim ser crente eu não preciso ficar aqui. Para mim adorar a Deus eu não preciso estar nessa casa. A pergunta é: onde você vai sem a bênção de Deus? Os irmãos estão comigo, irmão? Eu venho em paz, viu, irmãos? Eu venho em paz. Mudam de igreja como muda de roupa. Se corrigir não quer mais, viu? Se corrigir não quer mais. Mas Deus ainda tem os remanescentes. E no altar de homem, com todo respeito, eu não vim aqui agredir ninguém. Estou vendo que está filmando, o Senhor me ajuda a pregar. Mas não é para você que está do lado da tela, não é para nós que estamos aqui nessa noite. Você está colocando a cabeça aqui, então receba de tabela aí. Mas hoje, irmãos, para atrair é jogo de luzes, porque no meu altar pode. Para atrair é jogo de fumaça. Para atrair escurece o templo. Mas quem atrai não é fumaça. Quem atrai não é jogo de luz. Quem atrai... Quem atrai é a presença dele. Você não está aqui por todo o respeito por causa do pastor Vicente. Você não está aqui por causa de quem vem pregar ou quem vem cantar. Numa noite como essa, semana de labuta, noite de chuva, trabalhou. Você está fazendo o que aqui? Você diz: eu vou lá porque eu sei quem me espera naquele lugar. Acas disse assim: tira o altar de Deus, coloca a minha e o meu. A Bíblia vai dizer que com tudo isso, olha o título que ele ganha: ele fez o que parecia mal aos olhos do Senhor. Para resumir, Acas morre. Quem é erguido como sucessor? Seu filho Ezequias. Quando Ezequias ele é erguido como rei, irmãos, a Bíblia diz que ele fez, olha como começa a história de Ezequias: e fez o que parecia reto aos olhos do Senhor, vírgula, conforme fez seu pai Davi. Oxe, mas Ezequias não era filho de Davi? Ezequias era filho de Acas, linhagem de Davi, mas filho de Acas. O que eu quero falar com isso? Ele tinha tudo para dar errado. Porque o exemplo está dentro de casa. Se o meu pai foi assim, eu vou ser assim. Porque tem gente que é assim: eu nasci assim, cresci assim e vou morrer assim. Mas hoje você entrou em um lugar diferente. Você pode ter nascido assim, crescido assim, mas aqui é a olaria. Os irmãos estão comigo aí, irmão? Oh, Jesus, me ajuda a pregar. Ele, em vez de escolher o errado, ele escolheu o certo. Porque, irmãos, não tem desculpa, viu? Não tem desculpa, eu sigo o errado se eu quiser. Vamos para o texto. O texto vai dizer que quando ele é consagrado o rei, alguém diz: viva o rei. O que o senhor quer agora, rei? Coroa? Trono? Palácio? Eu quero ir na casa de Deus. A casa de Deus está fechada, manda abrir. Mas seu pai mandou fechar, a gente não sabe nem onde está a chave. Abra a porta da casa de Deus. Quando abre a porta da casa de Deus, irmão, a primeira coisa que ele pergunta: cadê os sacerdotes? Seu pai mandou embora, justa causa. E os levitas? Foi tudo dispensado também. Teu pai mandou todo mundo embora, não precisa de ninguém para trabalhar. Tanto é que as portas estão fechadas, a casa está empoeirada, e teu pai fez da casa de Deus o entulho. Ele entra para a porta para dentro e diz: manda chamar sacerdote, manda chamar levita, e fala que o ministério está sendo restituído hoje. Se arrepender, é hoje, Deus está dizendo, é hoje. A primeira coisa que ele olha: o entoado de osso. De quem são esses ossos aqui? Ah, esses ossos seu pai mandou guardar aqui. Mandou guardar? Mandou. E de quem que eram esses ossos? Esses ossos foram de soldados que lutaram de forma viril na guerra. E teu pai disse: guarda os esqueletos de soldado que lutou na guerra. Para quê? Para servir de exemplo para os jovens que estão vindo aí. Ele disse: não. Aqui não é lugar de osso. Disse: não, mas o senhor não quer osso aqui dentro para servir de incentivo? Não, mas tem mais osso na casa. Aonde tem osso? Embaixo do altar. Embaixo do alçapão, quando abre a porta, um monte de esqueletos. E esses esqueletos do quê? É mais soldados? Não, isso aí é de profeta. Profetas que profetizaram 100 anos antes de você nascer.
Essa reforma que você está fazendo aqui agora, tem osso de profeta aqui dentro, que quando estava vivo, ele profetizou o que está acontecendo agora. Ele disse, a palavra é bonita, eles foram usados, mas eu tenho um lugar para eles. Para o soldado e para os profetas, que já estão ressequidos, coloca no cemitério. Aqui dentro não é lugar de morto, aqui dentro é lugar de vivo. Porque tem gente que gosta de viver de saudosismo, irmão. Gosta de viver. Na época do fulano, na época do meu pai, fica. Que pai ciclano, meu irmão? Faça. Quando era na época dele, não fazia. Depois que foi, está falando na época dele. Faça hoje. Quem foi, foi. Você é. É hoje que Deus quer de você. Sabe quanto tempo levou a faxina? A história vai dizer que levou 16 dias de faxina. 8 dias para jogar fora a lixaiada e mais 8 dias para colocar no lugar o que estava fora do lugar. No meio da reforma ele encontra a palavra, perdida dentro do templo empoeirada. Ele diz, abra o livro, chama o sacerdote e manda ensinar. Abre o livro, chama o sacerdote e manda ensinar. Abre o livro, chama o sacerdote e manda ensinar. Eita! Não é faz louvorzão, faz pangadão, faz pancadão, dá show de luz e vamos fazer uma festa para encher. Não, abra o livro. Chama o sacerdote e manda ensinar. A primeira coisa que veio no povo, temor. Diga comigo, temor. Ah, porque movimento não dá temor não. Movimento cria galinho de briga. Viu? Movimento cria... Deus é comigo. Deus, eu vou dar uma notícia. Deus não quebra princípios. Deus não quebra princípios. Deus não vai tirar a autoridade do altar para colocar a autoridade na vida de galinho de briga. Não, Senhor. O Senhor me ajuda. Temor. Irmão, os crentes que menos dá trabalho na igreja, sabe quem são? Porque aqui só tem, com todo respeito, viu, irmãos? Eu venho em paz. Mas aqui só tem ex. E por que não dizer que talvez aqui tem gente que nem alcançou o ex ainda? Porque ainda não está liberto. Nem ex alcançou. Mas aqui só tem ex. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. A régua de Deus aqui, se passar aqui, ó, se tiver um pescoço de pé, é tudo igual. Nós está na mesma medida aqui. Não é verdade, irmãos? Estamos todos iguais. Mas sabe qual é o crente que menos dá problema na igreja? Pode procurar. Não é possível que em Franca é diferente. Procura um crente que frequenta a noite de oração. Procura um crente que frequenta a escola dominical. E procura um crente que vem no culto de ensino. Eu duvido isso aí dá trabalho. Eu duvido ficar falando, eu vou para lá porque lá o movimento está melhor. Você não é movido de movimento. Você não é movido de movimento. Oh, Senhor, me ajuda a pregar. Oh, irmãos, você sabia que tem coisas que o pastor da igreja não pode falar? Não pode. E não é porque ele não tem autoridade, não. A autoridade ele tem, o cajado está com ele. Se ele ficar de pé aqui, até eu que sou convidado, tenho que calar a boca. Mas tem coisas que o pastor não pode falar. E não é porque ele não pode por falta de autoridade. Não pode por causa de crente mimizento. Porque hoje nós estamos vivendo o tempo, irmão, que quando a palavra vem, alguém diz assim, indireta. Olha lá. Tá vendo? Isso aí foi o que você falou para mim. Já está sabendo. Olha lá, indireta. Não é indireta. Em vez da pessoa pegar como uma palavra de confronto e mudança de vida, fala que é indireta. Aí sabe o que Jesus faz? Com todo respeito, deixa o pastor sentado e traz um de fora. E eu vou falar, porque quando acabar eu vou embora. Oh, Jesus me ajuda a pregar. Quando acabar eu vou embora mesmo. Aí. Aqui, a régua de Deus. Irmão, você já parou para imaginar o que Davi passou dentro, o que Noé passou dentro da arca? 1 ano e 1 mês. Você já parou para imaginar? 1 ano e 1 mês trancado dentro da arca com o sogro? Com a sogra. Perceba quando fala de sogra, a reação é maior, né, irmão? Mas não adianta falar da sogra, não. E a sogra 1 ano e 1 mês com as nora? Ué, parou a risada? Você já parou para imaginar, irmão? Eu quero crer que tinha dia que Noé estava por aqui, ó. Deus fechou a arca por fora. Mas quem fez foi eu. Eu sei que tem uma janela no 3º andar. Quem sabe ele subia lá no 3º andar, quando ele olhava para fora, morte, destruição, cadáver, cheiro mau. Ele olhava para dentro, olhava para fora. Olhava para dentro, olhava para fora. A pergunta é, aqui dentro está difícil, mas pior do que aqui dentro é lá? Fica aqui dentro. Não é assim, irmão? Tinha de tudo lá dentro.
Quando Deus falou para Noé assim, guarde os bichos dentro da arca, disse, eu vou guardar só os domésticos. Eu não sei quanto tempo vai durar isso, dá um trabalho. Até porque colocar selvagem dentro da arca já vai dar trabalho. Agora, além de ter trabalho para colocar o selvagem, ainda vai dar trabalho para conviver com o selvagem. Então, eu vou colocar os que eu consigo e os que eu gosto. Os domésticos. Deus diz, não, coloca o selvagem também. Porque dentro da arca tem de tudo, irmão. Tem os domésticos, o Senhor. Mas tem os selvagens também, irmãos. Tem aquele que fala, vamos. Oh, puxa vida, olha, eu vou. Mas está difícil, mas eu vou. Mas tem um que diz assim, vamos, vai você. Vai ele. Faça com a casa dele. Ezequias, quando entrou dentro da casa, falou, não, vamos fazer uma faxina nisso aqui. Meu pai juntou pó há muito tempo, mas aqui não é lugar de pó. Aqui é lugar de ensinamento, livro aberto, porta aberta, ensinamento. E a Bíblia diz que com isso veio o temor. O avivamento, pensa que ficou dentro das quatro paredes, irmão? O avivamento foi da porta para fora. O avivamento chegou nas casas, chegou nos bairros, na cidade, abrangiu o reino. Todo mundo gostou? Não. Alguém não gostou. Quem foi o alguém? Senaqueribe. Senaqueribe diz o texto que ele vem com o seu exército e acampa em volta do reino de Judá. Aí a Bíblia vai dizer que um dia pela manhã, porque é tudo de repente, meu irmão. Tudo de repente, está tudo em paz, culto tão bom como esse. Puxa vida, eu quero crer que Ezequias na noite anterior tinha tido tanta coisa boa. Enfim, mas quando acorda, a cidade está cercada. Ezequias diz o texto que ele sai porta afora, e a Bíblia diz assim, que quando ele olha para a cara dos homens do rei, a Bíblia diz assim, e viu Ezequias que o rosto deles eram de guerra. Ele vira para trás e diz, olha, o negócio está apertado aí. Mas não falaram nada, não falaram, mas estou vendo que o rosto é de guerra. Vai lutar? Não. Vai se armar? Não. Vai discutir? Não. Porque Deus, irmãos, eu sinto essa palavra queimar no meu coração. Deus não vai te deixar nem envergonhado, nem confundido. Deus está dando aqui discernimento para alguém aqui. Numa estratégia do inimigo que está querendo montar para quando tu vê, tu já está dentro. Mas Deus está dizendo, no olhar, Deus vai te dar sinais. Receba esta palavra. É no apertar da mão, é no sorriso. Tu vai olhar e não vai bater. E Deus está dizendo, não é para guerrear não. A Bíblia diz assim, que quando Ezequias viu que o rosto dele era de guerra, ele se antecipou. Ele fez o que, irmãos? Os irmãos estão vivos, irmão? Vamos lá? Ele fez o quê? Ele se... Primeira coisa que ele manda fazer, fecha as portas das muralhas. Reforce os muros. Faça escudo. Que mais, Ezequias? Faça arco. Faça flecha. Faça colete. Faça de tudo para nós guerrear. Feche as brechas do muro. Tampe as portas da muralha. E tem outra coisa. Suba nas montanhas e tape as fontes de água. O inimigo não precisa saber das nossas fontes de água. Diz, não, rei, mas as fontes ficam guardadas na montanha. Ele nunca vai descobrir que lá da montanha tem um reduto que cai aqui dentro. Ele está achando que a água está dentro, mas a água vem de fora. Então, o inimigo é astuto. Se ele achar que a fonte é na montanha, ele contamina a fonte na montanha e a contaminação chega dentro da casa. Então, tampe as brechas, feche as fontes. O inimigo não precisa saber das tuas fontes. Fala tanto, irmão. E fala tão errado para gente errada que não tem nada para acrescentar. Jesus deixou a receita. Quando tiver que falar com alguém, entra dentro do teu quarto, fecha a porta. Na hora da necessidade a gente quer desabafar. Pastor, mas eu não tenho com quem desabafar. Tem hora que parece que eu vou explodir. Se for para explodir, exploda no quarto. Exploda com quem tem vitória para te dar. Não abra a boca no momento de fragilidade, porque lá na frente tu pode virar refém das tuas próprias palavras. Deus está falando com alguém aqui nesta noite. Não seja refém na mão do teu inimigo. Tampe as fontes de água. E o texto diz que ele entra dentro do templo, dobra o joelho no altar e começa a falar com Deus. Deus vai lá na casa do profeta Isaías e manda o profeta Isaías mandar uma mensagem para ele. Eu vou parafrasear, viu, irmão? É bem verdade que se você for olhar no texto, não está com essas palavras, essa tradução aqui é minha agora. Isaías, vai lá no templo, manda uma mensagem para o rei, que o rei está com o coração ansioso. Quando você chegar lá, eu já te dou a mensagem. Isaías chega na porta do templo, quando ele entra na porta do templo, o rei com o joelho dobrado diante do altar, diz, rei, ô profeta, era com você mesmo que eu queria falar.
Você tem alguma coisa para mim? Tenho. Assim te diz o Senhor, não temas. E que mais? Não, ele só mandou falar isso. Virou as costas e ó, porque tem hora, dependendo da guerra, parece que Deus fala tão pouco, né, irmão? Tem hora que parece que a gente quer que Deus pega no colo, senta na mesa e coloca tudo adiante. E parece que tem hora que Deus só dá uma pitadinha assim, ó. Não temas. Só.